Boa noite para quem vai assistir esse vídeo depois. Nós estamos fazendo transmissão ao vivo sobre responsabilidade civil. É uma matéria super importante, não só na vida profissional de vocês, mas na vida pessoal. E principalmente, assim, o direito civil é a base do direito, e a responsabilidade civil é tanto quanto. Vocês vão ver na hora de advogar quantas demandas dentro da responsabilidade civil vocês terão, inclusive o dano moral, né? Então, eu achei muito importante dividir na hora de tratar e não deixar de tratar com vocês, né? Que fosse por qualquer aplicativo, por qualquer meio, mas eu precisava e preciso que vocês me ouçam, porque é muito importante. O que eu puder passar de conhecimento para vocês em relação a essa matéria, eu vou fazer. Além das outras, né, mas não que contratos não sejam importantes, porque nós celebramos contratos o tempo inteiro, tá? Mas a responsabilidade civil é tão importante quanto, né, para os contratos a gente entende nossas obrigações e na responsabilidade civil nós entendemos a nossa responsabilidade, né, com o outro. Inclusive, a responsabilidade civil pode ser a consequência do não cumprimento de um contrato, né, de uma obrigação. Então, vamos lá, acompanhando no slide, eu coloquei para vocês a primeira coisa, dano, ato ilícito e nexo de causalidade. O que é isso? Para que eu, então, seja responsabilizado civilmente por alguma coisa, tem que haver um dano, tem que haver um ato ilícito e tem que haver um nexo de causalidade. É algo que une esses dois, que faz com que eles tenham uma conexão. Como assim? O carro está batido. Alguém agiu de forma imprudente. Eu tenho que ligar esse alguém imprudente a esse carro, provar que esse alguém, que essa pessoa imprudente, que agiu com imperícia, que agiu com dolo, ou que agiu com imprudência, perícia e negligência, ou que agiu com negligência, que foi ela que causou aquele dano ao veículo. Eu tenho que ter um nexo entre aquelas pessoas, porque pessoas imprudentes, pessoas que agem com culpa, nós temos aí aos montes. Nós, às vezes, agimos de forma imprudente. Nós, às vezes, agimos com culpa. E quando eu falo culpa, que é aquela culpa do direito penal, não é que eu quero fazer, eu assumo o risco de uma certa forma, né? Quando eu quero fazer, aí não é culpa, é dolo, tá? Mas aqui não. Aqui eu assumi o risco de uma certa forma. De que jeito? Peguei o telefone, eu tô dirigindo, né? Me dirigi tô indo pro BH Shopping, e aí no meio do caminho meu telefone tocou. E aí, nesse minuto que eu estou aqui na direção, eu olho pro lado para ver o telefone. E o trânsito parou. E eu venho e faço o quê? Colido com o carro da frente. Com que eu agi ali naquele momento? Eu fui imperita? Não, eu não fui imperita. Eu sei dirigir. Eu não sou uma pessoa inabilitada. Eu fui negligente? Fui. Né? Por quê? O que aconteceu naquele momento? Quando eu estou dirigindo é para eu prestar atenção no trânsito, né? Para eu poder olhar para frente, não olhar para o lado, olhar para o celular. Tem muitos pais que acontece acidente com criança, acidente, né, de trânsito, porque eles estão com a criança no carro, aí vira para trás para colocar a mão na criança, e quando olha para frente, já colidiu. Isso é um ato muito comum no trânsito, então uma falta de atenção, uma piscada a mais que você dá, você bate o carro. Então, isso, quem vai regular? A responsabilidade civil. O Roberto mandou aqui, foi imprudente? Foi imprudente, tá? Imprudência, negligente, imprudente, me faltou a memória aqui, o outro aqui agora que eu acabei de falar. Eu posso ser negligente, imprudente ou imperito. No caso ali, nesse caso que eu dei para vocês, no exemplo do carro, eu fui imprudente e eu fui negligente. Imprudente de olhar para o telefone, negligente de não o quê? Olhar para o trânsito, né? Eu tenho essas duas causas. A imperícia é quando se eu estivesse dirigindo o carro e eu não fosse habilitada, ou dirigir um carro que eu não sei dirigir.
Sabe, criança, adolescente, quando pega, vê o carro do pai na garagem, enfia lá para dentro do carro e acha que porque viu o pai dirigindo sabe dirigir? É isso. Isso é ser imperícia é eu fazer algo que não me compete, que eu não tenho know-how para fazer, que eu não tenho habilidade para fazer. A falta de habilidade. Tá? E bom, mas nós vamos tratar cada tópico, cada um por vez. Estou fazendo uma visão geral aqui para vocês. E é importante também o que, gente? Quando eu vou lá dentro da responsabilidade civil, se eu estou tratando de um processo, eu não preciso colocar assim, ação de responsabilidade civil porque fulano agiu com culpa e dentro dessa culpa ele agiu de forma imprudente, imperita ou negligente. Não. Ação de responsabilidade civil. Se ele agiu de forma culposa, vai ser o artigo 186. Se ele agiu de forma... Se ele excedeu manifestamente um direito, vai ser o artigo 187. Mas nós vamos esmiuçar cada um deles para vocês entenderem onde cada um se classifica. Porque não é só o ato ilícito. Se o meu ato causa dano a outrem, eu também fico obrigado a repará-lo. De que forma? Que eu posso exceder um direito. Se você está me devendo, eu, enquanto empresa, eu posso colocar o seu nome no Serasa? Posso. Mas, e se você pagou e eu continuo com o seu nome no Serasa? Eu tinha um direito, mas eu excedi esse direito. Eu tive um caso aqui de um cliente que negativou uma empresa para a qual eu advogo, que negativou o nome do cliente dela, porque ele realmente não havia pagado as prestações, e ele quitou e eles esqueceram de dar baixa no nome do cliente no Serasa. E aí que isso gerou uma indenização para ele depois. Ele pediu 10 mil, eu consegui fechar um acordo com ele em 3 na justiça, mas ele teve que desembolsar, porque no juizado especial, esse tipo de coisa, se eu deixasse para julgamento, talvez ele conseguisse os 10 ou 5 ou mais, né, do que a gente pagou. Mas por quê? Porque ela excedeu manifestamente um direito. Tem um direito de negativar? Tem, se eu estiver devendo. Ou aquelas empresas também que ninguém nunca teve vínculo nenhum, que eu já tive um caso aqui. Não posso falar o nome da operadora no vídeo, depois eu mando para vocês, porque senão o YouTube corta minha live, aqui, o ao vivo. Mas a operadora colocou o nome no Serasa, sem a pessoa ter qualquer tipo de vínculo, nunca, nenhuma consulta, nem passou na porta para falar assim, deixa eu conhecer os seus planos, nunca. E aí ganhou a indenização por dano moral. Só que essa indústria do dano moral, que é um dos nossos próximos tópicos aí, ela tem ficado batida, tá, gente? Batida por quê? Porque as pessoas, qualquer coisa, estão demandando judicialmente. E isso tem onerado o poder judiciário. Então, hoje, para as pessoas conseguirem receber uma indenização por dano moral, o que é necessário? Que elas provem antes que elas tentaram resolver a lide de forma extrajudicial. Mas, isso são cenas do próximo capítulo dentro do dano moral. Mas, comentando sobre isso, porque o dano moral está dentro da responsabilidade civil, ok? Então, estou indo agora para o nosso slide do histórico. A responsabilidade, ela tem um histórico, lá atrás, tá? Lá nos tempos de Roma antiga, onde que havia uma vinculação ao devedor. A origem da palavra era exponder, eu vinculava o devedor. A responsabilidade nada mais é do que um dever jurídico sucessivo. Como assim, professor, um dever jurídico sucessivo? Eu até disse para vocês em outras aulas que se aplica a outros tópicos também. O que é isso? Ela não nasce sozinha. Simplesmente hoje a gente tem aqui uma responsabilidade. Não. Primeiro eu tenho uma obrigação, que é um dever jurídico originário, tá? E depois, não cumprida essa obrigação, violada essa obrigação, havendo uma ruptura dessa obrigação, nasce o quê? Uma responsabilidade. É consequência dessa violação, dessa ruptura, tá? Então, a responsabilidade civil, ela é um dever jurídico sucessivo. Gente, só para exemplificar para vocês, eu tenho lá no Código Civil, no Código Civil não, Código Penal, falando a pena do artigo 156, que é roubo, falando, eu não lembro mais quanto tempo de prisão. Por exemplo, aqui,
7 anos. Mas e se eu não violar? E se eu não agir? Eu preciso do... O que demanda aquele crime? Uma ação. Se ninguém fizer nada, não vai ser responsabilizado. Não é isso? Então, responsabilidade civil é a mesma coisa. Se eu não afetar o terceiro, eu não tenho responsabilidade. Se eu cumprir as minhas obrigações, eu não tenho responsabilidade. Se eu pegar o meu carro, sair daqui, for lá no BH Shopping, tranquila, calma, dirigindo numa boa, não esbarrei o carro em ninguém, não bati em ninguém, andei na velocidade permitida, eu vou entrar dentro do shopping, vou parar o carro, vou descer e vou fazer o que eu tiver que fazer, vou fazer um lanche, fazer compra, vou no cinema, enfim. Não teve quebra de uma obrigação. Então, vai nascer uma responsabilidade? Não vai, tá? Então, a responsabilidade, ela só surge quando? Surge quando tiver uma obrigação que foi violada, tá? Na responsabilidade civil, o que se procurava antigamente e que se procura ainda hoje? A restauração do equilíbrio moral e patrimonial. Então, nós temos aí dentro da responsabilidade não só o dano moral, como nós temos o dano patrimonial, que é o dano material. Nós temos os lucros cessantes, né? O que é isso? Aquilo que eu razoavelmente deixei de ganhar ou poderia receber, tá? Então, por exemplo, eu tenho um carro, que eu uso meu carro de Uber, e aí você colidiu com o meu carro. Bateu no meu carro teve que ficar uma semana na oficina. Então, isso me gerou um dano moral? Isso não me gerou um dano moral. Por quê? Porque vocês vão ver que o dano moral, ele tem que me afetar de uma forma tão profunda que eu tenho que procurar uma forma de te compensar por aquilo. São situações cotidianas, a gente coloca o carro na rua, a gente está sujeito a qualquer coisa. Mas isso me gerou um dano material. Tá? Por quê? Porque você bateu no meu veículo, eu vou ter que pagar ali, então, o conserto dele. Vamos supor que você bateu, amassou minha porta, eu tenho que pagar R$500 para o mecânico. Então, eu vou demandar contra você judicialmente pedindo a reparação desse dano. Mas eu usava o carro para trabalhar, eu usava como Uber. E, normalmente, diariamente, eu tirava ali R$500. Então, eu vou te pedir lucros cessantes, que é o quê? Que é o que eu razoavelmente deixei de ganhar ali naquele período. Porque se você não tivesse batido no meu carro, eu fiz uma média ali, eu poderia receber durante aquela semana que ele ficou parado aquele valor. Mas, como você não fez, ou se não, eu posso demandar e falar assim, olha, como ele não... O que aconteceu? Como ele bateu no meu carro teve que ficar no mecânico, eu aluguei um veículo reserva para continuar trabalhando como Uber. Então, ele vai pagar o aluguel desse veículo, tá? Mesmo quando o seguro paga os danos? Mesmo quando o seguro paga os danos, porque é o seguinte, eu bati no carro... Normalmente, quando você vai para uma demanda judicial, é porque a pessoa não acionou o seguro dela. Se você acionou o seu seguro, o que vai acontecer? Você paga um valor mais alto, né? Então, você já desembolsou. Agora, se ela acionou o seguro dela, você não ficou sem carro assim mesmo? Caso a pessoa não tenha um carro reserva para terceiro, você não pode cobrar dela esse aluguel? Pode, perfeitamente. Se eu não uso meu carro para trabalhar, mas podia deslocar de ônibus? Poderia. Mas e se eu uso o carro para trabalhar? E se eu que faço a entrega de peças? E se eu trabalho como Uber? E se eu sou entregador no Mercado Livre? Eu uso meu carro para trabalhar, mas é um trabalho diferente. Eu trabalho no escritório, eu uso meu carro para trabalhar para quê? Para ir até o fórum em audiência, para... Perdão, gente. Para despachar, para esse tipo de coisa. Professora, como provar uma demanda judicial os lucros cessantes? Como provar os lucros cessantes? Você tem que provar a atividade que você exerce, tá? Por exemplo, o exemplo do Uber. Eu simplesmente mostro aqui o aplicativo, baixo, demonstro para o juiz, olha, eu tenho aqui o print dessas telas, eu fiz uma média semanal de quanto eu ganhava e meu carro ficou parado essa semana, eu deixei de perceber esse valor. Então, é através de provas de que antes você tinha aquela remuneração, percebia um determinado valor, e você deixou de
de receber aquela quantia em detrimento, por exemplo, do veículo que ficou parado na oficina, tá? Então, como que você prova? Aí, é caso a caso. Mas se for um caso desse que você precisava do veículo para trabalhar, o que vai acontecer? Você tem que provar o que você ganhava antes e que por aquele motivo, por causa daquele dano causado a você, você deixou de receber durante aquele período. É dessa forma que a gente recebe lucros cessantes, tá? Por exemplo, alguém me atropelou e meu serviço era... Eu tive um caso, assim, aqui no escritório, minha cliente, o veículo bateu na moto dela, ela era educadora física, dava aula em academia, inclusive de natação, e ela teve que ficar, acho que foi 4 meses com aquele colete na coluna, eu não sei como é que é colete, mas eu não sei o nome disso, e depois fazendo fisioterapia, e ela inclusive foi demitida depois desse emprego, porque hoje ela já não consegue fazer as coisas que ela fazia antes. Então, de que forma que ela vai provar o lucro cessante? Se ela era autônoma, por exemplo, se era personal, né, de academia. Olha, como que todo quebrado, com colete, eu ia poder conseguir dar uma aula enquanto personal? Então, eu fiquei parado 1 mês. E antes eu tinha essas aulas aqui, ó, vou mostrar para vocês meu aluno XYZ, vou inclusive rolar eles como testemunho no processo, que eles eram meus alunos, me pagavam mensalmente, mas infelizmente hoje eles tiveram que contratar um outro profissional, porque eu não consigo mais dar essas aulas. Esse acidente impossibilitou. E aí nós temos, inclusive, algumas complicações penais por isso. Quando você causa uma lesão leve, é uma lesão que a pessoa fica ali no máximo 30 dias. Quando eu causo uma lesão grave, quando ultrapassa esse período. E nós temos também as lesões permanentes. A declaração de imposto de renda é importante, mas nem sempre você vai conseguir comprovar tudo pelo imposto de renda. Aí, de que forma que você tem que fazer? Nesse caso do personal que eu te disse, é trazendo prova testemunhal para o processo. A declaração de imposto de renda é importante, mas ela não é fundamental. Ela, em alguns casos, ela pode ser dispensável. No caso da minha cliente, por exemplo, ela tinha 23 anos, nem declarava imposto de renda ainda. Entendeu? Você tem obrigatório a partir dos 24, né? Então, nesse caso, tá? Nós temos outras provas tão importantes quanto o imposto de renda. Mas se você conseguir provar por ele, ótimo, porque não tem nem questionamento. Né? As outras provas, eles podem levantar discussão, se foi falsificado, se não foi, mas o imposto de renda é uma prova, assim, inequívoca, né? Ela não tem discussão. E, bom, gente, dentro da responsabilidade civil, então, eu tenho o dano, a culpa do autor e a relação de causalidade entre o fato culposo e o dano. Eu tenho que provar que uma coisa aconteceu em decorrência da outra. Como eu disse a vocês, não é porque eu bati aqui no poste e outra pessoa teve o carro batido que tem a ver uma coisa com a outra. O nexo de causalidade tem que fazer sentido. Você só sofreu aquele dano porque alguém causou e a prova é de quem alega. O ônus é seu. Você tem que provar ali aquele nexo de causalidade, tá?